ministrando a respeito do Sermão do Monte, eu quis seguir. Quero ministrar hoje sobre vivendo feliz, sobre os princípios do reino. Mateus capítulo 5, do verso 17 ao verso 20. Vivendo feliz sobre os princípios do reino. Mateus 5, do 17 ao 20. Vamos ler. Aqueles que não trouxeram Bíblia, provavelmente poderão acompanhar. Isso, está aí. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. E eu dou uma paradinha aqui para explicar o seguinte: abolir a lei e os profetas, Jesus está se referindo à lei de Moisés e todas as revelações e ensinamentos que Deus deu ao povo, ao seu povo, através dos profetas. E ele diz: eu não vim abolir nem o que Moisés ensinou e nem o que os profetas ensinaram. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, e ainda que dos menores, e ensinar, desobedecer e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Antes de tudo, eu quero te deixar tranquilo, porque quando fala de não entrada no reino dos céus, não significa perda de salvação. Por 3 vezes nesse texto que acabamos de ler, Jesus faz menção do reino dos céus. E repetidas vezes ele faz menção do reino dos céus no Sermão do Monte. Por quê? Porque o Sermão do Monte, ele é a constituição, a carta magna do reino dos céus. Tudo o que tem no Novo Testamento se encontra de forma resumida no Mateus capítulo 5, 6 e 7. Se hoje não tivéssemos mais nada de toda a Bíblia, mas tivéssemos apenas Mateus capítulo 5, 6 e 7, e levássemos aquilo ali a sério, já estaríamos garantidos não só para a nossa salvação, mas para o reino dos céus. E eu vou explicar isso. O reino dos céus aqui não se trata do céu propriamente dito. Quando Jesus fala na Bíblia a respeito de salvação, de novo nascimento, de vida eterna, então ele está se referindo ao céu. Mas nesse texto aqui, e o requisito básico para ser salvo é crer em Jesus como Senhor e Salvador, confessá-lo e viver como Jesus viveu. É apenas acreditar no sacrifício dele. A Bíblia é clara nisso e deixa isso muito claro. Isso já foi resolvido de uma vez por todas. A saber, se você confessar a Jesus Cristo com a sua boca, crendo em seu coração, você tem a vida eterna. O que mais se pode fazer depois disso? Absolutamente nada. A tentativa de se fazer qualquer coisa depois disso, para ser salvo, para merecer a salvação, não é agradável a Deus. Ao contrário, é um agravo, é uma afronta, uma manifestação de soberba. Por quê? E até uma manifestação de falta de fé naquilo que Jesus fez. Porque toda tentativa de fazer alguma coisa para ser salvo, esta é uma mensagem que está dizendo: eu não acredito no presente que eu recebi, eu creio que eu tenho que pagar por ele. E isso é afronta. O requisito básico para nascer de novo é confessar Jesus, crendo em seu coração. Agora, porém, para entrar no reino dos céus, é preciso algo a mais do que isso. E o que se refere ao reino dos céus? Se refere a duas coisas básicas. Primeiro,
a realidade presente. O reino dos céus já está entre nós. Jesus, quando pregou, a primeira mensagem dele foi essa: o reino dos céus já chegou. É chegado a vós o reino dos céus. Agora, o reino dos céus não vem com aparência. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, Jesus deixa isso bem claro. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vocês, está entre vocês. Agora, essa é uma realidade presente já, não temos que esperar mais. O reino dos céus já está presente. Ele está presente aonde? No nosso interior, pela força do Espírito Santo, que nos ajuda e nos fortalece a viver os princípios que estão em Mateus 5, 6 e 7, que são os princípios do reino. Por isso ninguém pode imaginar que o reino de Deus é uma religião, que o reino de Deus é a igreja tal, que o reino de Deus é qualquer movimento que existe na terra. O reino de Deus é uma realidade que já está presente dentro de nós, está entre nós. Dentro de nós já estão aplicados os princípios do reino. Onde? Na tábua do nosso coração. Agora, a manifestação futura é uma outra fase do reino. Jesus veio e trouxe a realidade do reino e escreveu os princípios do reino pelo poder do Espírito Santo no nosso coração. Porém, ele anunciou que ele virá implantar o seu reino de forma visível na terra. É isso que ainda não é realidade. Esse é o futuro. E como isso acontecerá? Acontecerá na volta de Jesus. Não é nem no arrebatamento da igreja, que precede a volta de Jesus. Primeiro haverá um arrebatamento. Pessoas vão desaparecer da terra, de todos os lugares, de todos os planetas, de todo o planeta. Como também muitos sairão do sepulcro, aqueles que morreram em Cristo, na esperança da ressurreição. Mas o reino de Deus virá quando Jesus descer com os seus santos, que foi aquela visão que Enoque teve há muitos anos. Enoque diz: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Enoque viu a vinda de Jesus acompanhado de quem? Da igreja, depois que Cristo se casar com a sua noiva nas bodas do Cordeiro. E como que vai acontecer esse reino? Esse reino vai acontecer aqui na terra. Cristo pessoalmente com a sua igreja, reinando no planeta Terra, esse que você está vendo aí, esse mesmo, da jeito que está. Ele vai descer junto com a sua igreja e vai reinar por 1000 anos aqui na terra. E nós com ele. Quantos podem dizer amém? E essa é a nossa esperança. Quando fala da vinda do reino de Deus, é a nossa esperança de reinar com ele. Agora, ser aprovado para participar do reino é mais do que ser salvo. É preciso estar servindo ao propósito de Deus, conforme a vontade dele. Por isso ele diz que bem-aventurado o servo, que quando ele voltar, o encontrar fazendo assim, a vontade daquele que o chamou, do Senhor Jesus. Aí sim a manifestação do reino de Deus será plena. Todos os reinos da terra, todas as nações da terra verão com os seus próprios olhos Cristo e os seus redimidos reinando sobre toda a terra, enquanto Satanás vai estar preso junto com os seus capetinhas. Agora, o que lemos aqui é que o Senhor Jesus, ele não veio trazer uma lei nova. Mateus 5, 6 e 7 não é uma lei nova, como que a lei de Moisés foi abolida
e agora tem uma lei nova. Não, Jesus disse: eu não vim abolir a lei nem os profetas, eu vim cumpri-la. O que Jesus faz no Sermão do Monte é reafirmar a lei e ampliá-la, aumentar o padrão. Por isso que em 6 momentos de Mateus capítulo 5, ele diz: você ouviu o que foi dito, você leu o que foi escrito, eu porém vos digo. E aí ele traz 6 coisas novas a respeito do homicídio, ele traz sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre os julgamentos, sobre a vingança e sobre amor aos inimigos. E nessas 6, ele amplia. Se você ler Mateus capítulo 5, a partir do verso, provavelmente verso 21 em diante, você vai ver que ele amplia o padrão. Ora, a lei já não era fácil de praticar. Então, pastor, como praticar algo mais elevado? É que no Antigo Testamento, cada um tinha que praticar na força do braço, porque não era uma habitação do Espírito Santo. O Espírito de Cristo não estava neles. No Novo Testamento é diferente. Foi nos dado um novo coração, e o Espírito Santo habita em nós. E aí é Ele, tanto querer quanto realizar. Ele desperta em nós o desejo de fazer, e Ele mesmo realiza através de nós, porque Ele nos dá o poder para essa realização. Você pode dar um aplauso a Jesus por essa coisa tão gloriosa? Aleluia! Agora, eu quero falar só um pouquinho hoje. Eu não vou falar sobre esses 6 itens, mas eu quero falar só apenas sobre o primeiro, e em outra ocasião falaremos sobre os outros. Mas eu quero falar a respeito do homicídio. A lei proibia matar. Por favor, coloque aí no telão para mim, Mateus capítulo 5, do verso 21 ao verso 25. Vamos aprender um pouquinho sobre isso. Mateus capítulo 5, verso 21 ao 25. Já está aí. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Verso 22. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca ou racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Verso 26. Eu lhes garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Do que trata isso? A lei de Moisés só proibia uma coisa: não mate, não matar. A Constituição do Reino amplia isso e diz que não é permitido irar-se sem motivo contra o irmão, nem desprezá-lo e nem condená-lo. Às vezes o que a gente vê é uma atitude de assassinato do irmão no coração. Eu me lembro uma vez que nós, enquanto pastoreava a ceifa em Itaucara, houve uma demanda de um determinado irmão, e o tempo passou e eu perguntei para ele: escuta, e aquela situação entre você e o seu irmão, como ficou? Ele disse: sei, aqui está resolvido, eu nem lembro mais que ele existe. Ou seja, ele acabou de assassinar o irmão.
E Jesus colocou a ira sem causa, o desprezo, a condenação no mesmo patamar do assassinato. Por quê? Porque Deus olha muito mais do que o que se pratica, mas Ele olha para o que está habitando o coração. Porque muitas vezes o irmão só não mata o outro, porque não é porque ele tem pena do irmão, não é porque ele o ama, ele só não mata porque ele não quer se prejudicar. Então, no fundo, ele já o assassinou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: pessoas que vivem mal-humoradas, está propício a ter um encosto. Vocês gostaram do termo, né? É ou não é? Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia nos alerta o seguinte: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que acontece quando você dorme irado? Você ultrapassou o limite. A partir desse momento não tem mais proteção para você. Você está infringindo o princípio do reino. Porque por maior que tenha sido o agravo do irmão contra você, não é maior do que o seu agravo a Cristo Jesus, das ofensas pelas quais Ele morreu e liberou perdão para mim e para você. É sério isso. Todo homem, todo cristão, que se ira facilmente, mais cedo ou mais tarde, ele vai cair em desgraça, vai prejudicar, vai cometer injustiça contra os outros, porque ele vai agir na ira, e vai tomar atitude, porque ele às vezes tem poder de agir, ele vai agir na ira, então nisso ele vai cometer injustiça, e mais, vai cometer ato que vai lhe trazer consequências ruins, não só sobre ele, mas bem provável também sobre sua família. Porque a pessoa que vive irada, eu não estou falando de alguém que ira por situações que realmente provoca ira. Irar, gente, não é pecado. Deus se ira. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Mas eu estou falando daquilo que é um hábito de ficar irado. O que está por trás disso, e quem toma conta disso, é demônio. Saul ficou irado, aborrecido, deixou passar, e esse negócio azedou e abriu espaço para que ele ficasse endemoniado. Às vezes o crente não fica endemoniado, mas ele fica sob o domínio de demônios, por causa da ira. E uma ira constante, ela demonstra falta de humildade, é arrogância, pedância. Agora eu tenho uma boa notícia para você, iracundo. Todo pecado confessado com arrependimento diante de Deus, o sangue de Jesus lava e te inocenta. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Agora a primeira condição, olha que coisa muito séria. Vocês leram aí que nós lemos aí falando a respeito da oferta. Se você vem à frente para trazer tua oferta, e aí enquanto você está vindo, o Espírito Santo te faz lembrar que você tem algo contra o teu irmão. O que você faz? Você pode ofertar, vai ser bom para a igreja.
Mas Deus não vai aceitar a sua oferta. Por quê? Porque você está dividido na casa de Deus, porque você não perdoou o seu irmão. E escute, não existe argumento para falta de perdão. O argumento só vai até a cruz. Quando você chega aqui, não nessa, mas na cruz de Cristo, quando você chega ali, acabaram-se os seus argumentos. Ah, pastor, porque você não sabe o que ele ou ela me fez. Você não sabe a dor que eu passei. Não foi maior do que a dor daquele que teve os seus vasos sanguíneos rompidos de sob a sua pele, de tanta dor que sofreu. E diz que a primeira condição para Deus aceitar a sua oferta é que você esteja reconciliado com seu irmão. Fora isso, está aqui Mateus 5, 23 e 24 que lemos. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Primeiro, reconcilie-se com seu irmão. Quem não está reconciliado com o seu irmão não deve ofertar, porque só vai fazer bem para a instituição ceifa, mas não vai ser aceita diante de Deus. Se você quer ajudar a ceifa, é ótimo, mas se você quer ofertar para Deus, para agradar a Ele, não vai adiantar. A segunda condição para Deus aceitar a nossa oferta é que reconciliemos com o irmão enquanto ele está conosco. Porque olha o que diz aqui, ó. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho. E por que ele diz isso? Porque ele diz, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz. Quem é o juiz, irmãos?